vídeo, a gente vai fazer a correção do LIP, o LIP do primeiro bimestre ainda, lá na página 41, que fala sobre os múltiplos de um número, certo? Então, na página 41, as primeiras perguntas eram assim: complete as seguintes multiplicações e respondam as questões. Então, aí era 5 vezes 7, que é 35. E 7 vezes 5, 35. Podemos afirmar que 35 é múltiplo de 5? Sim. 35 é múltiplo de 7? Sim. Podemos dizer que 5 e 7 são fatores de 35? Sim. Para saber se um número é múltiplo de outro, podemos usar a divisão, que é a operação inversa da multiplicação. 380 é múltiplo de 5 e 6? Então, efetue as divisões para responder as perguntas. Então, 380 dividido por 5 vai dar 76. E não sobra nada. 380 dividido por 6 vai dar 63, sobram 2. E aí vem a primeira pergunta. Letra A exata, a divisão por 5. Letra B. 380 é múltiplo de qual desses números? Justifique sua resposta. 380 é múltiplo de 5, pois a divisão de 380 por 5 é exata, não sobra resto. Agora na página 42. O texto estava assim: quantos números há em uma sequência de múltiplos de um número natural? Então tá lá, infinitos. Exercício 2, escreva os 4 primeiros termos da sequência dos múltiplos do 9, que é a letra A, do 15, letra C, 120, letra D, 200, letra E, 105, letra F, 45. Com base nesses resultados, responda: qual número está presente em todas essas sequências? Então, é o 0, porque ele é múltiplo de qualquer número natural. Todo número natural é múltiplo de si mesmo? Sim, pois qualquer número natural multiplicado por 1 é ele mesmo. Terceira bolinha. Por que a sequência dos múltiplos de qualquer número natural é sempre infinita? Porque para obter os múltiplos de um número, multiplica-se esse número pelos números naturais. E existem infinitos números naturais. No exercício 3, escreva a sequência dos números pares. Então, os números pares, a gente já sabe que são infinitos. Eu coloquei isso até o 14, tá? Mas poderia ter colocado mais ou poderia ter colocado menos também, não tem problema. Letra A. Essa é a sequência dos múltiplos de qual número? Então, são os múltiplos do 2. Letra B. O número 383 é um múltiplo de 2? Não. Por quê? Porque ele não é um número par. Ou seja, ele não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Exercício 4. Um despertador digital tem a opção de soneca. Com ela é possível acionar o alarme de 7 em 7 minutos por até 5 vezes. Quais horários o alarme despertará se for ajustado para tocar às 6 horas e 45 minutos? Então, o primeiro toque será às 6 horas e 45 minutos. Então, de 7 em 7 minutos, estas são as vezes que ele vai tocar novamente. Ou seja, 6h45 ele começa, depois 6h52, 6h59, 7 horas e 6 minutos e 7 horas e 13 minutos. O exercício 5 podia usar a calculadora. Então,
na letra A, deve ter aparecido o 12, o 24 e o 36. A letra B, a C e a D. Depois, os exercícios da página 43 sobre mínimo múltiplo comum. Então, no primeiro exercício, tinha que determinar o mínimo múltiplo comum entre os números 5 e 8. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu coloquei os múltiplos do 5, escrevi os múltiplos do 8, e o MMC, então, vai ser 40. Na letra B, tinha que fazer, então, os múltiplos do 10, os múltiplos do 12, e como é mínimo, é sempre o menor. A gente esquece o zero, deixa o zero para lá, então o menor, o 60. Letra C, achar o MMC entre o 24 e o 36. Então, a gente faz os múltiplos do 24, os múltiplos do 36, e o menor deles é o 72. Então, o MMC é 72. Depois, letra D, os múltiplos do 15 e os múltiplos do 25. Então, do 25, 15, comum, o menor comum é o 75. Então, esse já é o MMC. Letra E, tínhamos que achar os múltiplos do 4, do 6 e do 10, para depois a gente poder achar o MMC. Como são 3 números, para ser o MMC, esse número tem que estar nos 3, nos múltiplos do 4, nos múltiplos do 6 e nos múltiplos do 10. Então, o comum vai ser o 60. Então, esse vai ser o MMC. E depois, na letra F, a gente tinha que achar os múltiplos do 6, do 8 e do 12. Sendo que o menor deles é o 24. Então, o MMC é 24. Depois, o exercício 2. Então, na letra, o enunciado do exercício 2 está assim. Em uma maratona, prova que apresenta aproximadamente 42 quilômetros a serem percorridos, há postos de hidratação com a distribuição de copos de água e outros distribuindo isotônicos para reposição de carboidratos. Os postos de hidratação ficarão dispostos de 3 em 3 quilômetros e os de carboidratos de 7 em 7 quilômetros. Não serão distribuídos esses produtos na largada. Então, letra A, em quais quilômetros há cada tipo de posto? Então, de hidratação serão nos quilômetros 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 e 42. Por que até o 42? Porque a prova tem aproximadamente 42 quilômetros, tá? E reposição de carboidratos, que ele diz que é de 7 em 7 quilômetros, então vão ter nos quilômetros 7, 14, 21, 28, 35 e 42. Letra B. Quantos postos de hidratação e de reposição de carboidratos há no percurso todo? Então, se vocês olharem, na letra A, vocês já vão saber que de hidratação vão ser 14 postos e reposição 3 postos.
E na letra C, quantos quilômetros após a largada os dois produtos são distribuídos? Então, a gente tem que achar um número que vai repetir no posto de hidratação e na reposição de carboidrato, que será o número 21. Então, no quilômetro, após 21 quilômetros de prova, vão estar lá os dois repositores, ok? Exercício 3. André e Paulo são médicos e no dia 2, eles estavam de plantão no mesmo hospital. André faz plantão nesse hospital a cada 8 dias e o Paulo a cada 3 dias. Em que dia deste mês eles farão plantão juntos novamente? Então, a gente tem que achar os múltiplos do 8 e do 3, que vai ser o 24. Só que eles já fizeram plantão no dia 2. Então, depois deste período, depois do dia 2, vai contar mais 24 dias. Por isso, então, que eles vão fazer o plantão no dia 26. E o exercício 4. Duas atletas estão treinando para uma maratona de corrida ao redor de um parque. Uma delas completa uma volta nesta pista em 15 minutos, a outra em 18 minutos. Sabendo que as duas saíram do mesmo ponto de largada, na mesma hora, depois de quanto tempo elas se encontrarão no ponto de largada novamente, considerando que manterão o mesmo ritmo? Então, primeiro, a gente tem que achar os múltiplos do 15, achar os múltiplos do 18. O menor múltiplo que está sendo repetido é o 90. A gente sempre despreza o zero, tá? Então, depois de 90 minutos, é que elas vão se encontrar novamente. Exercício 5. De uma rodovia partem 3 ônibus de cores diferentes, cada um para uma cidade: azuis para o Rio de Janeiro, amarelo para Salvador, vermelho para São Paulo. Os ônibus azuis saem de 6 em 6 horas, o amarelo de 4 em 4 horas e o vermelho de 12 em 12 horas. Hoje, às 5 horas da manhã, um ônibus de cada cor partiu simultaneamente da rodovia. A que horas os 3 partirão juntos novamente? Então, aqui a gente tem que achar o MMC do 4, do 12 e do 6, que representam as cores, né? O ônibus azul de 6 em 6 horas, amarelo de 4 em 4 horas e vermelho de 12 em 12 horas. Então, os múltiplos comuns dos 3 algarismos vão ser o 0, o 12 e o 24. Então, isso quer dizer que o MMC vai ser o 12. Ou seja, eles saíram às 5 horas da manhã. Então, a gente conta o 12, que é o MMC, mais 5 horas. Então, às 17 horas é que eles vão partir novamente juntos. O exercício 6 é pessoal. O que vocês vão fazer neste exercício? Vocês vão elaborar um problema envolvendo mínimo múltiplo comum, tá bom? E no exercício 7, uma turma tem 36 alunos e cada um deles tem um número de 1 a 36 na lista de chamada. Ontem a professora chamou Lia, o quadro negro, e mais os outros 6 alunos, cujos números eram múltiplos do número da Lia. Qual foi o maior número chamado? Bom, então olha só. A gente procura um número que tem exatamente 7 múltiplos menores ou iguais a 36, porque 36 é a quantidade de alunos, tá? Excluindo, lógico, o zero, porque não vai ter aluno zero, né? Então,
os múltiplos do 5 é que vão satisfazer essa condição, que vão ter exatamente 7 múltiplos, que são o 5, o 10, o 15, 20, 25, 30 e 35. Os outros não vão conseguir ter exatamente estes números, tá? Então, qual foi o maior número chamado? Então, o maior número chamado foi o 35, que é a alternativa E. Espero que vocês tenham entendido. Se por acaso alguém ficou em dúvida na correção de algum exercício, é só me chamar pelo Skype, tá bom? Beijos para todos.